Estamos gravando. Eu vou iniciar aqui o meu compartilhamento de tela, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí, acredito que possivelmente você já esteja visualizando a minha tela, né? E a gente vai conversar sobre terapia em grupo. Deixa eu ver aqui Hoje a gente vai falar um pouco sobre a terapia em grupo. Tá bom? É claro que para nós falarmos da terapia em grupo, nós precisaríamos talvez de algumas aulas, de alguns encontros, com certeza, para nós nos aprofundarmos em teóricos, nos aprofundarmos em propostas e possibilidades da terapia realizada em grupo. Mas vamos tentar hoje trazer alguns esclarecimentos importantes para que a gente possa pensar nas possibilidades de atuar com intervenções psicoterapêuticas em grupo, tá bom? Essa pode ser uma possibilidade para a sua prática profissional no seu consultório particular, como também pode ser uma possibilidade, e aí muito provavelmente você precise atuar com a terapia em grupo, por exemplo, se você for trabalhar no serviço público. No serviço público, nos equipamentos de saúde do SUS, por exemplo, muito provavelmente você, psicóloga, vai atuar com a terapia em grupo. Talvez no seu consultório particular não seja tão comum, né? Normalmente as profissionais de psicologia ofertam a psicoterapia individual. Claro que temos também profissionais que atuam com a psicoterapia em grupo. Mas conhecendo, se fundamentando, é uma possibilidade a mais para a sua prática profissional. Por isso é importante nós conversarmos sobre essa modalidade do atendimento psicológico aqui em Teorias e Técnicas Psicoterápicas Especiais. Bom, vamos lembrar, e eu digo lembrar porque provavelmente você já tenha estudado isso em algum momento na formação em psicologia. Se não estudou especificamente essas questões, muito provavelmente você já tenha feito leituras neste sentido, ou ainda você já tenha pelo menos observado que nós, seres humanos, somos gregários, né? Ou seja, nós estamos vivendo e convivendo com outras pessoas e nos interrelacionando em grupo. Desde o nosso nascimento, nós começamos a fazer parte de um grupo. E isso perdura por toda a nossa vida. Quando nascemos, querendo ou não querendo, você passa a fazer parte do seu grupo familiar. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai pertencendo e fazendo parte a outros grupos. Quando iniciamos aí as nossas brincadeiras lá na infância, a gente começa a se relacionar com coleguinhas que têm uma afinidade maior, ou coleguinhas que a gente tem a oportunidade de encontrá-los lá no parquinho, enfim, a gente já começa a formar esses pequenos grupos, e nesses grupos, desde muito cedo, nós nos sentimos à vontade, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos acolhidos, e esses grupos, desde a infância, eles vão nos permitindo e nos favorecendo o nosso desenvolvimento. Quando a gente chega na adolescência, lembrando que a adolescência é um conceito que aborda as transformações biopsicossociais do indivíduo, entendida como uma fase de transição entre a infância e a
fase adulta, a pessoa busca a formação, até porque ela vive esse conflito, né? O Erickson vai falar de confusão de papéis e de identidade, e ela busca essa formação, essa clareza de sua identidade junto aos grupos para os quais ela ou nos quais ela pertence, né? E assim a gente vai se desenvolvendo. Nos trabalhos que nós vamos realizando, nas profissões que nós vamos escolhendo, nas formações acadêmicas que a gente vai se envolvendo, nós vamos formando grupos. Grupos estes, percebam, por gentileza, que muitas vezes são escolhidos, né? Eu escolho pertencer a um determinado grupo, e grupos que não necessariamente eu escolho pertencer. Grupos que são formados por livre e espontânea vontade, e grupos que são formados porque a vida me ofertou variáveis ou me impulsionou na direção daquele grupo ao qual agora eu pertenço, mesmo sem querer muito pertencer a ele. Por exemplo, quando a gente inicia o nosso curso de psicologia, você pertence a um grande grupo, que é a sua sala de aula, aquela turma, e não necessariamente você escolheu pertencer àquele grupo com exatamente aquelas pessoas. Mas você está inserida fazendo parte daquela turma, daquela exata turma, daquele grupo. E aí, dentro dessa turma, que não foi formada de acordo com a sua livre e espontânea vontade, vão se formando os pequenos grupos. Isso é muito natural de se observar. Você olha para uma grande turma, você começa a ver os pequenos grupos formados, né? E esses pequenos grupos formados, eles vão sendo formados por afinidade, por, por aspectos em comum, por interesses, por conflitos, e esses grupos, eles podem ir sofrendo alterações, né? Se alguma dinâmica dentro desses pequenos grupos acontece, esses grupos podem ir sendo transformados e alterados, enfim. Digo tudo isso para nós lembrarmos que nós, seres humanos, somos gregários e existimos e subsistimos nos relacionando e nos interrelacionando em grupo com pessoas. Bom, pensando em tudo isso e levando tudo isso em consideração, é muito importante que a gente perceba e avalie a importância da terapia em grupo. Levando tudo o que foi dito em consideração, é importante que você e eu perceba a importância da terapia em grupo. Lembra que nós conversamos anteriormente sobre a psicoterapia, como que nós podemos entender esse processo, como que nós podemos entender esse processo terapêutico na vida de uma pessoa, dos seus benefícios, das suas possibilidades de alcance. E agora a gente vem e conversa sobre esse processo psicoterapêutico acontecendo em grupo. Não a partir desses grupos que se formam na nossa vida, mas agora a partir de grupos que são formados com um objetivo psicoterapêutico, ou com um objetivo terapêutico, ou com um objetivo estabelecido por um profissional que entende a importância de uma atividade terapêutica em grupo. Como mencionei no início, é uma possibilidade importante de atuação da psicóloga, seja no seu consultório particular, ou seja em um outro contexto, e é uma necessidade da psicóloga conhecer as possibilidades, as modalidades, as finalidades da terapia em grupo para quando ela for atuar, por exemplo, no serviço público, como disse. Bom, algumas questões
são importantes e precisam ser relembradas por nós. E eu estou falando e peço que você fique muito à vontade, tá bom? Para me interromper, para perguntar, para me corrigir se for preciso, para trazer alguma contribuição, fique muito à vontade, tá bom? A diferença de agrupamento, grupo e equipe. A diferença de agrupamento, grupo e equipe. Essa é uma definição do Zimmermann, que tem a referência já aqui no final do nosso material, tá bom? O Zimmermann entende agrupamento como o momento em que as pessoas se reúnem, estão reunidas, mas não possuem um objetivo em comum. E também não há relações afetivas entre eles. É uma aglomeração de pessoas. Por exemplo, quando você está no intervalo na faculdade e reúne-se ali um agrupamento de pessoas próximos à cantina, por exemplo. São pessoas reunidas, mas que não têm um objetivo a seguir juntas e também não há relações afetivas entre elas. Pessoas que estão aguardando para pegar um ônibus. Há um agrupamento de pessoas, mas não há um objetivo a seguir juntas e também não há relações afetivas entre elas. É o que a gente nesse momento não está vivendo, né? Ou pelo menos se está se vivendo de forma inadequada, né? E perigosa, as aglomerações de pessoas. Um agrupamento, ele não é, ou melhor dizendo, ele é diferente de um grupo. Grupo, podemos assim entender, quando essas pessoas estão reunidas e podem ter ou não um mesmo objetivo. Vejam, grupo é quando as pessoas estão reunidas e podem ter ou não um mesmo objetivo, mas há uma relação afetiva entre elas. Veja, pessoas que estão formando um grupo, mas não possuem um objetivo comum, elas são consideradas como um grupo, pois há uma relação afetiva entre elas. Pensando num exemplo, uma comunidade religiosa, talvez, né? Claro que com algumas exceções, mas talvez dentro de uma comunidade religiosa você tenha um grupo, porque há uma relação afetiva entre aquelas pessoas, não necessariamente, tá bom? Aqui no meu exemplo, eu estou falando de uma comunidade religiosa que há uma relação afetiva entre as pessoas. Mas não necessariamente há um objetivo específico comum para que todas sigam o mesmo objetivo. Talvez eu esteja lá com um objetivo, a minha colega que está aqui do meu lado tenha outro objetivo, o outro que está atrás de mim tenha outro objetivo, mas nós pertencemos ao mesmo grupo porque há uma relação afetiva entre nós. Né? Ou até mesmo esses grupos que eu mencionei dentro de uma mesma turma da faculdade, por exemplo. Há uma relação afetiva entre aquele grupo, mas não necessariamente eles possuem o mesmo objetivo. E a equipe? O Zimmermann fala que um grupo torna-se uma equipe quando essas pessoas reunidas possuem um mesmo objetivo e há uma relação afetiva entre elas. Há uma relação afetiva e todas têm clareza do mesmo objetivo a seguir e a ser alcançado juntos. Agrupamento, grupo e equipe. Bom, por que falamos sobre isso aqui na terapia em grupo? Simplesmente para nós começarmos a pensar na questão do ser humano ser gregário e vivermos desde o nosso nascimento em grupo e estarmos nos relacionando e interrelacionando com pessoas a maior parte do tempo da nossa vida em grupo, e que muitas vezes nós estamos inseridos em agrupamentos, muitas vezes nós estamos inseridos em grupos,
Muitas vezes nós estamos inseridos em equipes e muitas vezes estamos inseridos nos 3 ao mesmo tempo. E daí decorre a importância da nossa atuação como psicólogos e psicólogas que trabalham com a terapia em grupo, né? Para efeitos, aliás, antes de continuidade da nossa discussão da terapia em grupo, eu não vou chamar o grupo terapêutico ou psicoterapêutico de equipe, tá bom? Vamos continuar chamando de grupo, que há uma relação afetiva entre essas pessoas, mas não necessariamente um objetivo comum. Fato é que os fenômenos de relação, eles são muito parecidos em qualquer grupo. O Zimmermann diz que são os mesmos. Fenômenos grupais, está aqui em negrito, são sempre os mesmos em qualquer grupo. E tudo isso, ou esse entendimento, né, ele nos conduz a uma melhor ou a um melhor entendimento das possibilidades da terapia em grupo, quando realizada com fundamentação, quando realizada com clareza científica e com um objetivo que é claro para o profissional que possui uma fundamentação teórica e técnica. Quando a gente pensa nas possibilidades de aplicação das atividades grupais, puxa, há uma infinidade e não necessariamente conduzidas pela psicóloga, pelo psicólogo, pelo profissional de psicologia. Vamos ver algumas aqui. Lá no capítulo ele tem grupos que vão de A a Z. Ele vai utilizando todas as letras do alfabeto aí só para que de uma forma didática nos mostre que existem grupos com as mais variadas finalidades e que nós pertencemos a um, dois ou a vários ao mesmo tempo ou no decorrer da nossa vida. Aí vai lá, da letra A, grupo de autoajuda de adolescentes, de alcoolistas, B, borderline, bioenergético, C, capacitação, casais, crianças, enfim, vejam que, e para cada letra aí, o Zimmermann vai apresentando uma possibilidade, uma finalidade de um grupo, né? Um grupo de gestante, um grupo de família, um grupo de idosos, um grupo de integração, e por aí vai, né? Um grupo de maratona, um grupo de treinamento, os chamados grupos de WhatsApp, né, que a gente pertence, e a gente é inserido muitas vezes porque a gente escolheu pertencer àquele grupo de WhatsApp, e muitas vezes a gente é inserido nesse grupo, mesmo que a gente não queira, né? A gente vai lá e é inserido, a gente não quer ser muito inserido naquele grupo de WhatsApp, a gente acaba sendo. E pertencer a um grupo, quando a gente fala desses fenômenos grupais se repetirem em qualquer grupo, você já teve a experiência de estar em um grupo de WhatsApp, por exemplo, tá? E pensar em sair desse grupo e considerar e avaliar essa possibilidade? Falar, puxa, não sei se eu saio, não sei se não. Eu quero sair, mas não sei se eu devo. Estou usando de WhatsApp, né? Mas você pode pegar esse exemplo e aplicar para qualquer grupo que você pertença. Um grupo de amigos, por exemplo, vai lá, você tem um grupinho de 5, 6 amigos e eles combinam algo, aí eles vêm, fulano, fulana, vamos fazer tal coisa. Vai todo mundo. Vai todo o grupo, percebe? E aí você fica, pensa com você, né? Mas eu não estou muito afim de ir, viu? Mas vai todo mundo. Professor, Sim? é engraçado como nesse processo, nessa relação de grupo, acontece de uma forma muito natural, não sei se seria esse o termo, mas de uma forma muito simples, assim, um poder de influência que o grupo acaba
tendo sobre nós, né? Você deu o exemplo aí do WhatsApp, mas às vezes isso acontece em outros exemplos aí, em outros contextos, né? Você vê um poder de influência de uma forma muito natural, que a gente acaba agindo, mudando o comportamento que a gente teria dentro desse contexto por causa da relação do grupo, por causa do grupo. Isso. São esses fenômenos grupais que acontecem em qualquer grupo, Rebeca. E como é importante nós pensarmos e avaliarmos isso quando a gente fala da terapia em grupo. E você pode ir ampliando essa reflexão aqui, gente, para muitos aspectos, muitos. Tem um cara chamado Gustavo Le Bon. Gustavo Le Bon, ele escreveu um livro, Psicologia das Massas. E ele vai ali no seu texto discorrendo sobre esse poder de influência, sobre toda essa força que um grupo exerce sobre o indivíduo. Freud também escreveu sobre isso. E se você começar a olhar para a sociedade na qual nós estamos, perceba a influência que um grupo, e mesmo que esse grupo não seja um grupo pequeno, como eu mencionei o exemplo do grupo de WhatsApp, ou não seja o seu grupo de amigos, um grande grupo, por exemplo, político partidário, não necessariamente você conhece todas as pessoas deste grande grupo político partidário, mas que elas te influenciam, que elas muitas vezes até determinam o seu padrão de comportamento, as suas decisões, as suas tomadas de decisões e, por que não, até mesmo as suas escolhas. E como é importante, né? Nós, psicólogos e psicólogas, ampliarmos um pouquinho a nossa percepção para tudo isso. A gente sai um pouquinho, né, do consultório e começa a olhar para a sociedade, começa a perceber esses fenômenos grupais acontecendo em todos os grupos que compõem a sociedade. Eu vi essa semana, vocês devem ter visto, manifestações, aqui em São Bernardo aconteceu, em outros municípios aconteceram, manifestações com com o seguinte grito, né, de ordem: o povo precisa trabalhar. E percebam, viu, senhoras, que eu não estou falando nem A nem B sobre nenhuma questão político-partidária. Eu estou analisando aqui o fenômeno grupal acontecendo nesse movimento. O povo precisa trabalhar. E é inevitável, ou é quase que impossível, eu diria, você olhar para um movimento como esse e você não perceber a influência de grupos políticos partidários. Porque as pessoas que gritavam que o povo precisa trabalhar, elas manifestavam posicionamentos contrários a este ou aquele governo. E esse negócio, esse grito de ordem, ele vai sendo incutido ou inculcado em muitas pessoas que pertencem a esse grupo chamado sociedade brasileira, e essas pessoas vão sendo, eu vou usar a palavra que você usou, Rebeca, influenciadas por esse poder do grupo. Né? E aí eu pessoalmente, tá, estive analisando essa manifestação e pensando comigo lá em casa, será que o povo precisa mesmo trabalhar nesse momento? Ou será que o povo, né, precisa de outras coisas que são mais importantes? Eu pensando e analisando a psicologia de grupo, tá? A psicologia das massas. Por que não há manifestações, por exemplo, reivindicando auxílio emergencial de um valor mais satisfatório? Por que não há manifestações, por exemplo, reivindicando a vacinação, a compra de vacinas para a vacinação em massa das pessoas?
povo precisa trabalhar no momento em que a pandemia está no pior momento. No momento em que, como aconteceu, eu não sei como que foi o último dado hoje, mas que anteontem morreu 4.200 pessoas. E dessas 4.200 pessoas, a grande maioria pobres. E já tem dados estatísticos também que nos mostram que a maioria das mortes são de pessoas pobres. E eu estou trazendo isso aqui para a gente pensar na psicologia das massas, tá bom? Na psicologia de grupo, do poder de influência que o grupo tem sobre a decisão e sobre as escolhas de quem a ele pertence. Como eu dizia naquele exemplo que eu estava usando, o seu grupo de amigos vem para você e fala, vamos sair, vamos lá, tá, todo mundo vai. É muito provável que você, mesmo não querendo ir, e mesmo que você diga não, você vai ficar um pouco desconfortável. Puxa, mas meu grupo vai, né? A gente até fala isso, meu grupo, né? O meu grupo vai. São os fenômenos que acontecem dentro de um grupo. E agora perceba, né, gente? Eu acredito que vocês devam estar refletindo comigo. Por quantos grupos você já transitou na vida? E em quantos grupos você está inserida no dia de hoje? Quais são as influências que esses grupos têm sobre as suas escolhas? Eu não estou falando de influência, veja bem, no sentido só negativo, tá bom? Eu estou falando de influência no sentido do poder do grupo, da dinâmica que acontece dentro de um grupo. Influência essa que pode ser, sim, positiva, claro. A gente está falando de terapia em grupo, né? Eu trago aqui o nome desse rapaz chamado Joseph Pratt, que nasceu em 1872, faleceu em 1956, é um médico norte-americano e é considerado como o fundador da psicoterapia de grupo, lá em 1905. E olha como que aconteceu. O Pratt estava lá no hospital em Massachusetts, e ele começou a observar que os pacientes, enquanto aguardavam na sala de espera o atendimento, desenvolviam relações emocionais entre eles. E o Pratt foi além. Além de observar que as pessoas, enquanto aguardavam o atendimento, desenvolviam relações emocionais entre eles, essas pessoas ficavam mais animadas. Veja, elas aguardavam para um tratamento de tuberculose ou paratuberculose, e enquanto aguardavam, mesmo numa circunstância de dificuldade, de doença, o fato de elas se relacionarem uma com as outras e desenvolverem essas relações emocionais, elas se sentiam melhor, elas se sentiam mais animadas. E o Pratt começou a desenvolver, claro, né, a terapia em grupo aí nesse momento, por isso considerado o pai ou o fundador da psicoterapia de grupos. Tem outros autores também que eu preciso citar e que cada um deles aqui, gente, falta alguns outros ainda, outros nomes importantes, mas cada um deles aqui careceria de várias aulas para nós falarmos só sobre cada um. Se a gente for falar só sobre o Kurt Lewin, esse psicólogo alemão, a gente vai levar aqui algumas aulas, não sei dizer quantas, mas algumas aulas para nós começarmos a compreender toda a teoria e toda a contribuição do Lewin para a psicologia e especificamente para a terapia em grupo. O Lewin, ele é considerado o criador do conceito de dinâmica de grupo. E vejam, nós que somos estudantes de psicologia, muito provavelmente você já viu, já presenciou ou já participou do que chamam de dinâmica de grupo
de uma forma inadequada. Porque é um termo que está um tanto quanto corrompido. Fala-se de dinâmica de grupo, mas nunca se ouviram falar de Kurt Lewin. Qualquer atividade que algumas empresas ou que alguns profissionais desenvolvem em grupo, muitas vezes é denominada como dinâmica de grupo. Mas quando a gente vem para a teoria do Kurt Lewin, essa dinâmica de grupo tem alguns aspectos a serem considerados. O Lewin vai nos ensinar que a dinâmica são essas forças que acontecem na relação entre as pessoas que pertencem a um grupo. E isso nos dá um entendimento do porquê e do como alguns eventos estão acontecendo dentro desse grupo. Um outro rapaz aí muito importante é o Jacob Levi Moreno, que faleceu em 74, psiquiatra romeno. E depois você lê também, se você quiser, né? Como que o Moreno começou a perceber o poder terapêutico da espontaneidade do teatro. Ele começou a observar um casal, depois você lê, tá bom? Eu vou ficar devendo detalhes da história. Mas um casal que, quando eles estavam no teatro, a mulher, a moça, ela era serena, ela era meiga, ela era calma, e depois, quando eles estavam em casa, essa mulher, ela era muito... Eles viviam com muitos conflitos. E quando esse casal foi conversar com o Moreno, ele começou a identificar todas essas questões e começou a perceber os efeitos terapêuticos que aquele teatro espontâneo poderia alcançar na vida das pessoas. E aí ele começou a teorizar e criou o que a gente chama de psicodrama, que é um método terapêutico baseado em técnicas, em fundamentação teórica e também uma técnica terapêutica em grupo, né? Bom, um outro cara aí super importante também, que é o Pichon Riviere, psicanalista argentino. Ele é tido como criador dos grupos operativos, que também é um termo que você vai encontrar muito por aí. Você muito provavelmente vai ouvir falar dos chamados grupos operativos. E o Riviere, ele entende que um grupo operativo é um grupo que se debruça refletindo sobre um processo de ensino-aprendizagem, e que esse grupo de ensino-aprendizagem ele tem um efeito terapêutico na vida dos integrantes daquele grupo. E tem o Bion. Todos esses autores, importante demais você, dentro da sua proposta de formação, conhecer um pouco da teoria de cada um deles, tá bom? O Bion vai falar e vai ser tido como criador da concepção do grupo de trabalho. Aquele grupo que é formado e que as pessoas se envolvem na realização de uma tarefa específica. Bom, tem 4 aí, mais o Prat, que é o considerado o fundador da psicoterapia em grupo. Temos outros nomes muito importantes, tá bom? Depois você aprofunda suas leituras, porque vai ser muito bom e muito importante para a sua compreensão da terapia em grupo. Algumas questões que precisam ser consideradas na terapia em grupo. Algumas questões. Eu trouxe 5, mas talvez a gente tenha muitas outras, né? Primeira, a vertente teórica. Vamos lá. A vertente teórica diz respeito à abordagem teórica com a qual você trabalha, a fundamentação teórica com a qual você vai coordenar
direcionar, intervir naquele grupo. Nós citamos o Bion, o John Riviere, nós citamos o próprio Prat, nós citamos o Moreno. Puxa, qual que é a perspectiva, a vertente teórica que você vai utilizar nesse processo da sua terapia em grupo? Qual que é a fundamentação que vai... E veja a fundamentação de alicerce, tá? Qual que é a fundamentação teórica para a sua prática profissional quando em terapia em grupo? E aí nós temos, né, a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, o behaviorismo, o comportamentalismo, nós temos o existencialismo, a Gestalt, nós temos o humanismo. Qual que é a vertente teórica que você vai subsidiar a sua prática? O tipo de setting instituído, onde esse grupo ou essa terapia em grupo vai acontecer? Qual é o setting? É dentro de um equipamento de saúde público? É dentro de um centro de atenção psicossocial, de um CAPS? É dentro do seu consultório particular? É dentro de uma clínica que atende pessoas oriundas de convênio? É dentro de uma ONG? É dentro de uma instituição religiosa? É dentro de uma empresa? Qual que é o setting instituído? Você precisa considerar isso para que você estabeleça qual é a finalidade, a modalidade dessa sua terapia em grupo. Que é a terceira questão, a finalidade a ser alcançada. Quais são as suas propostas, quais são os seus objetivos, quais são as metas para a terapia em grupo? O tipo dos integrantes. São necessidades comuns ou não? São pessoas da mesma faixa etária ou não? São pessoas que desenvolvem a mesma prática profissional ou não? São pessoas do mesmo gênero ou não? São pessoas que possuem queixas similares ou não? O tipo dos integrantes precisam ser considerados quando você pensa em propor uma terapia em grupo. E outra questão que eu pontuei como importante a ser considerada é o tipo de vínculo que é estabelecido com o coordenador. Entenda-se coordenador aqui como a psicóloga, como o psicólogo que vai conduzir essa terapia em grupo. Qual o tipo de vínculo? É um vínculo espontâneo? É um vínculo que essas pessoas pertencem a esse grupo porque elas escolheram pertencer? É um grupo que essas pessoas estão ali porque elas foram convidadas, mas não estão muito afim de estar ali? Isso acontece? Acontece. De repente você está trabalhando num serviço de saúde público, né? E tem ali, por exemplo, adolescentes que se envolveram em atos infracionais e eles estão ali com uma determinação judicial para cumprir um processo terapêutico. E aí forma-se um grupo e você é a psicóloga responsável por conduzir essa terapia em grupo. É uma questão a ser considerada, qual vínculo que é estabelecido. Bom, vamos prosseguir. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Retificação? Tudo ok por mim, muito bom. Boa, Rebeca, vamos lá. Eu estou com o meu celular aberto também, acompanhando, porque compartilhando a tela eu não consigo ver vocês. Mas vamos lá. Considerando aquelas questões e levando cada um daqueles pontos em consideração,
eu vou começar a pensar na classificação e na finalidade do meu grupo. Classificação no sentido de que eu tenho claro como eu considerei as finalidades para esse grupo. Eu levei em consideração o vínculo com o coordenador, eu levei em consideração o setting, eu levei em consideração a minha vertente teórica, eu levei em consideração todas essas questões e agora sim eu posso pensar como que vai ser esse meu grupo de terapia, ou essa psicoterapia em grupo, ou essa terapia de grupo, ou essa terapia em grupo. E aí nós vamos falar de dois tipos, né, ou de duas classificações, que são os grupos operativos e terapêuticos. Os grupos operativos e terapêuticos. Percebam isso, hein? Eu tenho aqui esse quadro para nós observarmos aqui. Lá em cima está grupos terapêuticos. E eu até fiz uma alteração nesse quadro hoje, quando eu estava preparando essa aula, porque tinha uma diferença entre grupos e grupos terapêuticos. Olha. E não que esteja errado, é só uma questão de posicionamento teórico, tudo bem? Em verde, né, nós temos aí os chamados grupos operativos. Lembra quem que é o cara do grupo operativo? Sean Riviere, que vai falar de grupos de ensino-aprendizagem. Esses grupos vão estar acontecendo, lembrando do setting, em instituições, em empresas, em instituições de saúde, em escolas, em igrejas, em comunidades, em associações, em ONGs. Nós temos os chamados grupos de autoajuda ou grupos de ajuda, ou você vai encontrar também a denominação de grupos de apoio, muito utilizados na área médica, utilizados também por muitos profissionais da psicologia como grupos psicoeducativos, são os grupos de suporte que oferecem apoio emocional. E nós temos os chamados grupos psicoterapêuticos propriamente ditos, que são aqueles grupos de base psicanalítica, psicodrama, teoria sistêmica, cognitivo-comportamental, abordagem múltipla. Bom, alguns pontos nós precisamos considerar aqui. Primeiro, pensando nos grupos operativos, né? Lembrando do Pichon Riviere, que afirma que as pessoas elas se ligam no tempo e no espaço em volta ali de uma atividade e cada um representando o seu respectivo papel, estabelecem vínculos entre si, mesmo que não necessariamente essas pessoas escolheram pertencer a esse grupo, mas à medida que se desenvolve um grupo operativo de ensino-aprendizagem, essas pessoas começam a desenvolver papéis entre elas e estabelecer vínculos entre elas. E vejam, psicólogas, que uma vez toda essa dinâmica acontecendo, dinâmica a gente vai lembrar de outro autor, né? Mas toda essa força acontecendo entre esse grupo, todos esses efeitos e fenômenos acontecendo dentro desse grupo, nós temos recursos terapêuticos que estão disponíveis para o psicólogo e para a psicóloga atenta nas possibilidades da terapia em grupo. Vou tentar dar alguns exemplos, tá? Não sei se vou conseguir lembrar de todos, mas vou lembrar, à medida que for lembrando de alguns exemplos que me vieram à mente aqui durante a exposição, eu vou dando. Eu trabalhei com um grupo operativo de ensino-aprendizagem, certa vez, num CAPS, e os resultados terapêuticos foram fantásticos. E era um grupo de origami, ou de dobradura de papéis. Onde que está o ensino-aprendizagem nesse grupo? Eu coordenava, enquanto psicólogo,
mas quem dirigia o processo de ensino era uma paciente que já dominava essa habilidade de dobradura e ensinava os outros a fazer dobraduras. Veja, era uma rede de papéis, cada um desempenhando o seu papel, dobrando o papel, desempenhando o seu papel. Mas é isso, né? Cada um desempenhava o seu papel ali naquele processo de dobradura, de origamis, e era estabelecido um vínculo entre cada participante, de modo que a paciente que ensinava aprendia com a dificuldade dos outros, e os outros, enquanto aprendiam, ensinavam os colegas do lado. E pensem nos efeitos terapêuticos desses vínculos que são estabelecidos além da aprendizagem de dobradura de papéis. Isso precisa ser observado, né? Ou pensado, eu diria, quando você concebe a possibilidade de uma intervenção em grupo. Você vai encontrar, e o próprio Zimmermann apresenta isso, como um grupo terapêutico, não na classificação de grupos aliás, como grupo operativo, não na classificação de grupos terapêuticos. Mas se você pegar a etimologia da palavra terapia, como a gente conversou há algum tempo, você vai perceber que terapia vem de tratamento. E que tratamento, quando a gente fala de psique, de psicologia, nós estamos falando de um tratamento de questões subjetivas, de um tratamento, de um processo terapêutico que acontece numa dimensão que não pode necessariamente ser apalpada na sua concretude, mas é uma terapêutica, é um tratamento que está acontecendo dentro desse grupo operativo. Por isso eu coloquei lá naquele quadro, deixa eu voltar aqui, como todos esses três grupos, ou esses tipos de grupo, de acordo com essa classificação, como debaixo dos grupos terapêuticos. Porque você vai encontrar, por muitos, talvez em muitos momentos, a diferenciação. É um grupo operativo ou é um grupo terapêutico? Um grupo operativo é um grupo terapêutico? Todos os grupos terapêuticos são grupos operativos? Para não ficar confuso, hein? Vamos lá. Todo grupo terapêutico é um grupo operativo? Não. Não, né? Nem todo grupo terapêutico é um grupo operativo. Todo grupo operativo é um grupo terapêutico? Sim, né? Todo grupo operativo é um grupo terapêutico, mas nem todo grupo terapêutico é um grupo operativo. É tipo o negócio do Tostines lá, né? Mas acho que dá para a gente ir captando aí a diferença quanto à classificação, né? Depois a gente tem os grupos de autoajuda, e como o próprio nome sugere, nós temos pessoas com necessidades em comum que se beneficiam terapeuticamente falando da relação estabelecida entre eles. Não necessariamente há uma proposta de ensino-aprendizagem nesse grupo de autoajuda, mas o grupo de autoajuda oportuniza condições para que os seus integrantes ventilem suas emoções, fale de suas angústias, fale de suas questões que o estão afligindo, e à medida que essas pessoas vão falando e outras vão ouvindo, e agora não tenho mais somente a escuta do psicólogo, da psicóloga, mas eu tenho a escuta das outras pessoas que ali estão, essa relação estabelecida, esses vínculos estabelecidos, esse poder terapêutico que tem a escuta de cada pessoa, ele é muito eficiente terapeuticamente falando. Muitas vezes, insights que o psicólogo não tem, o integrante do grupo tem. E muitas vezes o processo terapêutico ou
Eu ia usar a palavra magia, mas não, acho que não cabe bem. Mas o efeito, acho que é melhor, o efeito terapêutico ele vai acontecendo sem que haja necessidade de muita intervenção por parte do profissional de psicologia. Lembrando que quando a gente fala de terapia em grupo, o profissional de psicologia, o psicólogo que está lá inserido, apesar de estar na função de coordenação, ele começa a pertencer a esse grupo, né? Ele começa a fazer parte desse grupo. Bom, alguns exemplos aqui de grupos de autoajuda. Nós temos esses grupos acontecendo no ambiente hospitalar, nós temos esses grupos acontecendo muitas vezes em igrejas, nós temos esses grupos acontecendo em associações, em ONGs. Nós temos, por exemplo, o pessoal dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, que são grupos de autoajuda. Pacientes compulsivos, cuidados primários de saúde, reabilitação e recuperação, apoio a pessoas vítimas de discriminação e preconceito, suporte, problemas sexuais e conjugais. Bom, tem uma infinidade, né, de grupos e de possibilidades para grupos de autoajuda. Citei os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos. Por exemplo, esses grupos são conduzidos por um psicólogo? Não. São grupos de autoajuda que possuem um efeito terapêutico na vida das pessoas que a ele pertencem, mas que não são desenvolvidos ou conduzidos ou concebidos por um psicólogo. A psicóloga pode conceber, criar, desenvolver um grupo de autoajuda? Opa, claro que sim. Claro que agora, nesse momento, se é o psicólogo, se é a psicóloga que concebeu e que criou e que desenvolveu um grupo de autoajuda, e que convida pessoas com necessidades em comum para que elas ventilem suas emoções e falem de suas angústias, eu tenho um viés teórico, lembra? Pautado no conhecimento do psicólogo, da psicóloga que está ali coordenando esse grupo. Vamos lá. Os grupos psicoterápicos. Os grupos psicoterápicos. O que é um grupo psicoterápico? Um grupo psicoterápico é a chamada psicoterapia em grupo. Lembra da psicoterapia individual? Psicólogo, paciente, /cliente? Psicoterapia em grupo, psicólogo, grupo de pessoas que estão num processo psicoterapêutico. O que diferencia um do outro? A vertente teórica. Eu posso ter um grupo psicoterapêutico psicanalítico, posso ter um grupo psicoterapêutico de psicodrama, eu posso ter um grupo psicoterapêutico cognitivo-comportamental e de outras abordagens mais, né? Bom, o que é importante a gente pensar? Primeiro a gente está falando da classificação do grupo, mas eu vou considerar, lembra? Eu vou considerar a vertente teórica, o tipo dos integrantes, o setting instituído, eu vou considerar o vínculo estabelecido com o coordenador do grupo e vou considerar a finalidade, os objetivos que eu tenho com aquele grupo. Eu mencionei, por exemplo, o CAPES por conta de experiências pessoais e citei citei um grupo operativo baseado no processo de ensino-aprendizagem. E pensando ainda nesse exemplo, em CAPES, não somente em CAPES, mas em CAPES você ouve muito falar das oficinas terapêuticas. Acredito que você já tenha talvez ouvido falar sobre isso. Oficina terapêutica. O que é uma oficina terapêutica? Oficina terapêutica é um grupo terapêutico, não é? É um grupo de autoajuda, é um grupo de normalmente operativo, ou até mesmo um grupo de trabalho, no qual os integrantes
se debruçam e se relacionam a partir de uma atividade estabelecida. E aí você tem oficinas terapêuticas ou grupos terapêuticos que são fundamentados a partir de uma atividade de vídeo, de filmes, que é a filmeterapia ou videoterapia. Você tem os grupos terapêuticos ou as oficinas terapêuticas que são fundamentadas na leitura, você tem a biblioterapia, ou mesmo a contação de história. E eu compartilho uma outra experiência, desenvolvi um grupo de contação de história e como que os efeitos terapêuticos daquele grupo eram, assim, sensacionais. Sensacionais. A partir da contação de história. E como se dava essa atividade? Puxa vida, dependendo da finalidade da sessão em grupo naquele dia, a gente desenvolvia histórias que se davam. Elas são várias possibilidades, né? Eu lembro das que a gente trabalhou algumas vezes. Em alguns dias, dependendo da finalidade para aquela sessão, eu levava uma história, eu contava a história, e depois cada um ia falando da sua percepção, da sua identificação, do como aquela história falava com ele, e os outros iam ouvindo, iam participando da percepção desse integrante. Em outros momentos, eu levava a história e um integrante do grupo a contava. Veja que essas alterações nas intervenções dependiam das finalidades que eu tinha para cada sessão. Em outros momentos, em outras sessões, nós fazíamos uma história em conjunto. Um começava a história, depois o outro continuava, o outro continuava, o outro continuava, até que o último dava o desfecho na história. Em outras sessões, eles escreviam a história e traziam para ser contada no grupo. E os efeitos terapêuticos eram, como eu disse, assim, muito bacanas. Muito importantes de serem considerados. A chamada oficina terapêutica, né? Eu lembro de uma senhora que fui eu mesmo quem fiz a triagem dela e estava presente sintomas depressivos e essa senhora se resguardava em casa, não saía mais da sua residência, ficava com choro fácil, constante, buscando isolamento. E ela passou por triagem e a primeira indicação que tive naquele momento foi avaliação psiquiátrica e psicoterapia individual. Mas para aquele momento nós não tínhamos vaga, era um serviço público, nós não tínhamos vaga para psicoterapia individual. E eu convidei essa senhora para vir para o grupo de contação de histórias. E ela começou a estabelecer vínculos, e ela começou a contar histórias, ela começou a ouvir histórias. Após algumas sessões, essa senhora já estava marcando encontros com as outras senhoras do grupo. Os sintomas foram remidos e essa senhora foi muito beneficiada com os efeitos que foram alcançados com as intervenções em grupo. Bom, algumas outras questões que precisamos aqui considerar. Quando a gente fala da modalidade do grupo, além dessas questões que foram consideradas, e isso vai depender da sua finalidade, daquelas questões que eu mencionei, não as perca de vista, né? A vertente teórica, o tipo dos integrantes, o setting instituído, as finalidades, o vínculo com o coordenador. E aí você vai pensar se esse seu grupo será um grupo homogêneo ou heterogêneo. Qual é melhor, Marcos? Depende da finalidade. Depende do setting no qual está sendo instituído. Depende da vertente teórica. Depende do tipo dos integrantes.
O que é um grupo homogêneo? Pessoas que possuem características em comum. E aí, essas características em comum pode ser com relação ao problema, à queixa apresentada, essas características em comum pode ser com relação à faixa etária, essas características em comum pode ser com relação ao gênero. Eu posso ter um grupo formado por mulheres com queixas de depressão. É um grupo homogêneo, por exemplo. E eu posso ter um grupo heterogêneo. É um grupo formado por pessoas que têm características diferentes com relação à queixa, diferentes com relação à faixa etária, diferentes com relação ao gênero, enfim. Qual que eu escolho? Depende. Depende da finalidade, do setting, da vertente, dos tipos dos integrantes. Vamos lá. Tudo bem até aqui, gente? Perguntas? Tudo ok. Tudo claro. Vamos lá. Outra questão a ser considerada é se esse grupo será aberto ou se esse grupo será fechado. E o que é um grupo aberto? O que é um grupo fechado? Um grupo aberto está aí, ó. Ele é caracterizado porque ele não tem um prazo para término. E um grupo chamado de grupo aberto, ele permite a entrada e a saída de pessoas. Por exemplo, vamos iniciar um grupo operativo de dobradura de papel aberto. Nós iniciamos esse grupo com 10 pessoas. 3 desistem na terceira sessão. Depois da quinta sessão, 2 desistem. Na sexta sessão, chega mais 3 pessoas novas. Num grupo aberto, elas podem ser inseridas e continuar. Num grupo de autoajuda, sai 5, vem 5, sai 3, vem 2. É um grupo aberto. É um grupo que continua. E as pessoas entram e saem. E um grupo fechado? Um grupo fechado, ele se inicia, esse é um entendimento a partir de Zimmermann, ele se inicia com as mesmas pessoas e termina com as mesmas pessoas. Ele tem um prazo definido. Por exemplo, eu vou desenvolver um grupo psicoterapêutico homogêneo quanto à queixa, pessoas com queixas de depressão, e esse grupo será fechado. Então, esse grupo vai ter 20 sessões. Eu faço as inscrições para essas pessoas, 10 pessoas se inscrevem para 20 sessões dessa psicoterapia em grupo, homogêneo quanto à queixa e um grupo fechado quanto à estrutura. Iniciamos a primeira sessão, segunda, terceira, quarta, 2 integrantes desistem, nós ficamos com 8. Quinta sessão, sexta sessão, mais 2 integrantes desistem, nós ficamos com 6. Sétima sessão, oitava sessão, chega mais 3 pessoas e se inscrevem. Elas podem entrar nesse grupo? Não podem, porque é um grupo fechado. Esse grupo começou com 10 pessoas. Se alguém desistir no meio do caminho, esse grupo vai concluir com as pessoas que permanecerem até o final. Seria tipo um grupo de pesquisa, né? Também. Eu acho que um grupo de pesquisa para pesquisa entraria bem nesse fechado, né? Porque existe um prazo, é determinado um prazo para descobrir algo que, né, que está pesquisando, e aí aquele número de pessoas, e essas pessoas são estudadas, são avaliadas
semanalmente, mensalmente ou anualmente, então acho que aí já não pode entrar outras pessoas, seria mais ou menos isso. É uma possibilidade. No caso do grupo psicoterapêutico, né, independente da abordagem teórica, você vai estabelecer esse grupo como fechado a partir da consideração daquelas questões que nós mencionamos. Qual é melhor? O grupo aberto ou o grupo fechado? Qual deles tem maior efeito terapêutico? O grupo aberto ou o grupo fechado? Depende. Depende do quê? Da finalidade para a qual você está criando esse grupo, da sua vertente teórica, dos objetivos, do setting instituído, do tipo dos integrantes, do vínculo que é estabelecido. Tudo bem? Aqui a gente tem a nossa referência do David Zimmerman, Fundamentos Básicos das Grupoterapias. Bom, você tem outros autores aí muito importantes quando a gente fala da terapia em grupo. Mas lembre-se, viu? Você, assim como eu, que estuda psicologia, a psicoterapia individual é uma possibilidade, é uma modalidade. Mas a terapia em grupo tem também uma grande importância no que diz respeito às possibilidades de atuação da psicóloga. A gente viu e a gente comentou que o ser humano, desde o seu nascimento, ele pertence a grupos, ele vive em grupos, ele morre em grupos. E nós pertencemos a 1, a 2, a 3, a vários grupos ao mesmo tempo. E esses grupos possuem poderes de influência, fenômenos que acontecem dentro desses grupos que nos atingem de forma positiva, de forma negativa. E todos esses fenômenos que acontecem dentro de todos esses grupos podem ser muito bem observados e trabalhados num processo terapêutico. Considere a possibilidade, seja no serviço público, seja no seu consultório particular, seja na atuação no terceiro setor, seja na atuação hospitalar ou na atuação organizacional, das suas intervenções acontecerem também em grupo, levando em consideração a finalidade, todas aquelas questões que nós comentamos até esse momento, viu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por gentileza, fique à vontade.